amado, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas, que nunca se cansa de nos amar. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus pessoal, como diz a letra da música. Que nós possamos, Pai, acreditar nessa promessa a cada dia. Estamos aqui, Pai, fracos, preocupados, Pai, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Mas, Pai, faça-nos lembrar que o Senhor é o Deus desse universo. O Senhor que providencia os nossos sustentos, os recursos, os materiais, as bênçãos, Pai, materiais, espirituais, daquilo que, Pai, de tudo que nós precisamos, o Senhor tem nos sustentado, tem providenciado. Não nos tem faltado nada, Senhor. E nós queremos te agradecer por isso. Te agradecer porque o Senhor está disposto a nos perdoar, a estar ao nosso lado, a entender os nossos problemas, entender as nossas dificuldades. Obrigado, Pai, porque estamos aqui mais uma vez na Tua casa de oração e viemos aqui, Pai, em busca do Seu refrigério, em busca do Teu amor. Nós queremos colocar, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós mais uma vez, nos libertar, Pai, quem sabe dos nossos vícios, das nossas dificuldades, daquilo, Pai, que atrapalha a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. Somos fracos e dependemos do Senhor, Pai. Por isso, nos ajude. Neste momento, nós colocamos de forma especial a irmã Ângela também em Tuas mãos. Sua filha, Pai, se dispôs a vir aqui e compartilhar, Pai, um pouco da Tua palavra, do Teu amor, que nós possamos nos concentrar e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoe também, Pai, de forma especial os adolescentes da nossa igreja. Eles, Pai, também têm anseios, têm questionamentos, têm dúvidas, passam, Pai, por uma fase muito boa da vida, mas uma fase também complicada, que o inimigo às vezes tenta atrapalhá-los. Que eles possam, Pai, ter o sentimento de que nosso Senhor Jesus Cristo é o amigo, Pai, é o braço direito deles. Obrigado, Pai, pela vida deles. Nós bem sabemos que eles são, no futuro bem próximo, os líderes da Tua igreja. Por isso, Pai, os prepare, os capacite desde agora, que eles não venham desanimar na fé e que eles estejam protegidos pelo Teu poder e pelo Teu amor. Nos dê, Pai, uma noite na Tua presença. Mais uma vez nós te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Saudade. Muito bom estar aqui. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos falar nessa noite de um homem que experimentou o perdão e a restauração de Deus na vida dele. Como o tema é focado no adolescente, nós vamos conhecer um adolescente que vivenciou experiências de fé e confiança em Deus e que teve êxito em sua vida, apesar das falhas que ele tinha, né? É uma história muito comum, todo mundo já conhece, milhões de sermões já foram pregados, mas eu precisava ouvir essa mensagem. E aí eu optei por compartilhar com os irmãos a mensagem que eu preciso ouvir para a minha vida, né? Para a continuidade da minha história. 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler o verso 11. E aí eu vou contextualizar, apesar de que vocês já estão contextualizados. Samuel foi enviado por Deus até Jessé para que ali ele ungisse o novo rei de Israel, que sucederia Saul. E ele então foi e, ao chegar à casa de Jessé,
o encontrou ali e disse qual era a sua missão. E Jessé, então, prontamente foi lá, né? Eu acredito que os seus filhos não estavam sentados lá, papeando, com certeza eles estavam trabalhando. E então, Jessé chamou 6 de seus filhos. E aí no verso 11, passou-se os 6 filhos, né? E perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele. Irmãos, todos os 7 filhos de Jessé estavam trabalhando. E quando Samuel foi lá para ungir o futuro rei, Jessé, ele chamou somente 6 dos seus filhos. Ele não considerou Davi apto a ser o futuro rei de Israel. Davi era um adolescente nesse momento. Um rapaz ali mais rude, né? Mais talvez franzino, que estava ali cuidando das ovelhas. E o pai nem ousou chamá-lo por não considerá-lo apto para ser um rei. E quantos de nós também vivenciamos lá na nossa infância, na nossa adolescência e até agora na fase adulta, a experiência de sermos rejeitados. Quantos de nós já não ouviu ali alguma frase do pai, da mãe, de quem a gente ama, de algum parente, dizendo que, ele não tem muito valor, Cada um de nós, eu acredito que em algum momento da nossa vida, passamos pela frustração de sermos rejeitados, de não sermos valorizados. E Davi vivenciou essa experiência aqui também. Mas isso não tirou ele do foco que provavelmente ele tinha, desde a meninice, desde a juventude. Davi não permitiu que aquele fato ali, do pai não considerá-lo apto para ser um rei, o tirasse da oportunidade que Deus estava concedendo a Davi. E aí a história mostra que Davi chegou, Samuel o ungiu na presença ali, dos irmãos, e Samuel foi embora. Tempos depois, Saul começou a ter problemas emocionais gravíssimos e tiveram a ideia de chamar um músico para tocar uma harpa para ele, para acalmar o emocional dele. E a gente pode ver no capítulo 16, verso 18. Olha o que fala aqui. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi era conhecido. Antes dele enfrentar Golias, esse relato aqui aconteceu antes de Golias desafiar o povo de Israel. As pessoas conheciam Davi. E o que ele falou? Davi era sisudo em palavras. O que é isso? Sisudo é sério. Ele não ficava gracejando. Davi não era um homem que ficava brincando, com palavreado chulo nos lábios. Davi era um homem de palavras sérias. Davi era um homem corajoso, de guerra, forte e valente. E aí eu pergunto para vocês, e eu pergunto para mim também,
O que as pessoas sabem a meu respeito? Como as pessoas me identificam? Para os jovens e adolescentes aqui presentes, Davi era um jovenzinho aqui. E ele era conhecido por ser forte, valente, sisudo em palavras e principalmente, o Senhor é com ele. Irmãos, quando o Senhor é conosco, nada nos tirará do objetivo. Quando o Senhor é conosco, mesmo que as pessoas não nos deem o devido valor, Deus, Ele nos torna valoroso. O segredo de Davi estava ali. Agora, mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte que o ser humano desempenha, né? Porque às vezes, eu vivenciei isso na minha adolescência. Eu tinha muita baixa autoestima. Eu nunca acreditei em mim. Eu nunca achei que eu seria capaz de conquistar alguma coisa. Eu sempre lutei com essa fragilidade emocional. E aí, eu fui aprendendo através da leitura da Bíblia, porque esse foi meu psicólogo. Esse aqui, foi aqui na leitura da palavra de Deus que eu encontrei lenitivo. Eu encontrei a verdadeira paz. Eu me senti valorizada. Foi a palavra de Deus que foi transformando a minha mente. E eu fui aprendendo com a palavra de Deus que Deus, Ele faz o impossível. Mas aquilo que é possível, eu preciso fazer. E Davi, ali, ele não foi só conhecido como o Senhor é com ele, né? Ele foi conhecido também como forte e valente. Ele desempenhava a parte dele. Ele ia, ele tinha coragem, ele enfrentava os desafios. E o Senhor era com ele. Está vendo que é uma junção do poder de Deus com a coragem, a força e a ousadia de seguir, de ir adiante. Beleza. Mais um tempo passou e aí chegamos ao filisteu Golias, que por 40 dias desafiou o exército de Israel, insultando a Deus e zombando dos homens guerreiros do povo de Israel, do povo de Deus. E aí, vocês já conhecem a história relatada no capítulo 17. Davi é enviado pelo pai até os irmãos para saber como eles estavam e para levar algum mantimento. Davi, chegando lá, ouviu os insultos de Golias, ouviu como ele estava zombando do Deus de Israel, e ele falou: não, eu vou lá enfrentar Golias. Agora eu falo para vocês, Davi, ele não foi lá porque ele era louco, ele era doidão. Davi foi lá porque ele sabia que a coragem dele, ligada ao poder de Deus, lhe traria a vitória. E aí Davi começa a descrever, a gente vê aqui a partir do verso 43 do capítulo 17. Não, minto. Começa a partir do verso 32, né? Davi foi até Saul e falou assim: ó, não desfaleça o seu coração. Eu vou lá lutar com Golias. Aí Saul fala assim: mas olha só, você é um menino, você é um mocinho, um rapazinho pequeno. Como que você vai lá? Golias é guerreiro desde a mocidade, você é um jovenzinho, um adolescente. E aí Davi responde lá no verso 34, olha o que Davi fala. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso
e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Então Davi, ele não estava assim, eu vou lá depois, vamos ver o que vai dar. Ele já sabia, ele já tinha experiência. Ele tinha experiência. Ele não foi naquele golpe de ansiedade, né? Às vezes a gente fica tão emocionado que a gente... Não, eu vou fazer um pacto com Deus. O pregador chama, vem aqui na frente. Quem quer fazer um pacto de nunca mais pecar? Né? Uns negócios assim loucos. A gente vai, não, eu vou lá. Nunca mais eu vou comer nenhum bombom. Nunca mais eu vou... Sabe aquela coisa que vai pela emoção, aí depois você fala, caraca, o que eu fui fazer agora? Como é que eu vou fazer para comer bombom? Eu prometi para Deus que eu não ia comer mais bombom. Não tem aquelas coisas loucas que a gente promete? Davi não foi assim, no impulso. Ele sabia, ele já tinha experiência de matar leão e urso. E sabe como que Davi adquiriu experiência? Na prática. Ele experimentou, ele vivenciou. E hoje, eu e você precisamos sair da teoria e viver o cristianismo na prática. Sabe? Nós precisamos experimentar. Nós precisamos viver o Evangelho, a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Davi, ele não era um cara assim que ele estava lá na casa, na tenda dele, sentadinho lá, montando umas estratégias. Eu vou desenhar aqui qual a estratégia, quando vier um leão, eu vou ficar nesse ângulo aqui. Ele não ficou na teoria. Ele foi lá na cara e na coragem, ele enfrentou o inimigo. Muitos de nós, eu vou falar de mim porque eu me conheço, eu sou assim, eu sou covarde. Então, eu, às vezes, estudo a palavra de Deus, eu vejo na teoria coisas maravilhosas, milagres. Eu vejo milagres na teoria. Eu vejo homens e mulheres fazendo milagres. Eu vejo homens ressuscitando mortos. Aí eu fico só na teoria. Só na teoria ali, só imaginando, nossa, como seria bom eu ser usada por Deus. Como seria bom fazer igual Paulo. Como seria bom a Débora, né? Tem que botar as mulheres também. Tem mulher aqui, grandiosas na Bíblia. Queria ser igual a Raabe, corajosa. Mas só na teoria, a gente não parte para a prática. Nós precisamos mudar a nossa cultura de teorizar. Nós precisamos viver o Evangelho. Beleza. Aí, Saul falou, já não tem ninguém para ir, vai você mesmo. Vai lá. O Saul deve ter fechado o olho para não ver o sangue do Davi escorrer. Eu imagino que Saul falou, nossa vida, que doideira que eu fui fazer, mandar esse menino. Nós estamos no sal. E mandou. Aí a gente vai lá para o verso 43. Davi chegou, pegou. Quantas pedrinhas que Davi pegou? 5 pedrinhas. Viu? Na nossa pregação tem até testezinho. Então, ele pegou 5 pedrinhas, pegou a sua funda e foi na frente do Golias. Aí, olha só o que Golias falou. Eu sou algum cão? Dá no verso 43. Eu sou algum cão para vires a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu ainda, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Vocês perceberam o que Golias fez?
ele tentou colocar medo em Davi. Vocês estão percebendo a estratégia de desestabilizar Davi? Satanás faz a mesma coisa com a gente. Ele coloca medo. Ele fala: você é um fracasso. Você já foi longe demais. Deus não te ama. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir se consagrar. Porque você é um fracasso. E isso Deus vai colocando. Deus vai nos desestabilizando. Ele vai fazendo com que a gente tenha medo. Que a gente acredite que nós não vamos conseguir. Olha só. Aí como que Davi reagiu? Normalmente eu reajo assim: é verdade, Satanás, eu sou um fiasco. A gente fica assim, acredita que nós não vamos conseguir. A gente acredita, os mandamentos não conseguimos, ninguém consegue guardar os mandamentos. Ele fica botando na nossa cabeça e a gente acredita. Vê que tolinho que nós somos. Aí Davi respondeu ao filisteu, assim, no verso 45, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vocês ouviram a música aqui? A música falou que Deus nos comprou com seu sangue. Essa música falou que Deus não se cansa de nos amar. Essa música diz que se nós estamos cansados de cair, de lutar, Deus nos toma em seus braços e Ele não se cansa de amar. Irmãos, Deus está disposto a nos perdoar quantas vezes forem necessárias. Deus, Ele está disposto a lutar as nossas batalhas. Deus está disposto a estar na frente da guerra, na frente do nosso campo de batalha. Eu não sei vocês, mas o meu campo de batalha é aqui dentro, É aqui dentro. É aqui que acontecem as maiores guerras na minha vida. E Deus promete estar aqui dentro, na frente dessas batalhas. Mas eu preciso fazer como Davi. Davi não falou assim: eu treinei bastante, eu vou te vencer, você vai ver, Golias. Ele não falou isso. Ele não ousou porque ele sabia que ele não ia conseguir. Davi não tinha chance com Golias, não tinha. Mas ele não estava sozinho. Ele tinha o Deus dos exércitos à frente dele. Olha só que maravilhoso. E aí, ele falou mais: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Irmãos, Deus quer que você seja um canal de bênção. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte é parar de falar: eu não consigo, eu vou desistir. É parar de falar isso. Acabou, tira do seu dicionário. O que você tem que passar a falar é: com a graça de Deus, com o poder de Deus, eu vou conseguir, eu vou vencer, porque é Cristo que está lutando as minhas batalhas. Cada um de nós tem uma batalha. Cada um de nós tem um inimigo. Para alguns são os problemas emocionais. Para outros são as doenças. Para outro é um filho que está fora dos caminhos do Senhor. Para outro são os defeitos de caráter. Para outro são os vícios. Cada um tem a sua guerra, o seu Golias.
Golias era gigante. Golias não era um anãozinho não, gente. Golias era gigante. O dobro de Davi, eu imagino. Mas Davi não se importou com o tamanho de Golias, porque ele já estava acostumado a ser vitorioso nas batalhas. Quando ele ganhou a guerra com o leão, com o urso, ele já tinha clamado o nome de Jesus, o nome de Deus, e Deus havia dado a vitória para ele. Ele tinha experiência com Deus. Ele era um rapaz que mesmo novo, mesmo desacreditado pelo pai, ele tinha experiências práticas do poder de Deus atuando na vida dele. Deus, meus irmãos, quer nos fazer ser como Davi, conhecidos por ser fortes, corajosos, sisudos em palavras e cheio do poder de Deus. Mas resta a você. Dói se render. Se render a Deus dói. Davi saiu ferido na guerra com o urso, na guerra com o leão. Ele saiu ferido. Provavelmente o leão deve ter machucado ele, o urso deve ter arranhado ele, mas ele mesmo ferido saiu vitorioso. Você se entregar hoje nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu quero ser como Davi foi. Porque Davi, ele não foi perfeito. Ele pecava, ele aprontou todas, vocês sabem a trajetória de Davi. Mas como ele foi conhecido? O homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é ter o coração de Deus? Não é ser perfeitinho. É você pecar, mas é reconhecer o pecado e se humilhar e buscar a Deus. E não abandonar Deus enquanto Ele não te der a bênção do perdão e da salvação. Essa é a nossa função. Eu não vou dizer para você que você vai parar de pecar. É possível guardar a lei de Deus? É possível. Mas nós temos a natureza pecaminosa. Mas isso, o fato de termos a natureza pecaminosa, não justifica nós vivermos em pecado. Quando pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo morreu para te dar oportunidade de perdão, libertação, salvação, cura, transformação. Entregue-se a Ele. Permita que Ele torne você um vitorioso nas batalhas. Que Deus nos abençoe e que possamos viver a experiência fantástica de derrotar gigantes com uma pedrinha. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para orarmos? Nosso bondoso Deus, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, nós devemos ao Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos te dizer que queremos ser corajosos como Davi foi. Nós queremos, Pai, nos entregar em Tuas mãos, para que possamos ser uma bênção na vida daqueles com os quais entramos em contato. Que a nossa vida possa mostrar para o mundo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso dos exércitos, que o Senhor é o Deus forte, que o Senhor é vivo e que está à direita do Pai para ser o nosso advogado, o nosso justo e fiel advogado. Dá-nos uma noite na Tua presença, dá-nos a Tua paz, nos leve de volta aos nossos lares e que amanhã possamos acordar com o desejo de falar com o Senhor nos primeiros momentos do nosso dia. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.